graça do nosso Senhor seja com cada um de nós, mais uma vez. Vamos curvar as nossas cabeças. Vamos, mais uma vez, orar ao Senhor, irmãos. Deus, como é bom podermos estarmos na Tua presença, Senhor. Como é bom, em meio ao deserto, desfrutarmos de uma mesa tão grandiosa e gloriosa como a Tua mesa, Senhor. Torna essa mesa uma realidade espiritual na vida de cada um daqueles que estão aqui, Senhor. À medida que nos aproximamos da Tua volta, Senhor. Que esta mesa seja o anelo do nosso coração, Senhor. Que esta comunhão cresça desde o nosso espírito, tomando os nossos afetos, até que possamos, então, desfrutar da consumação desta tão grande salvação naquele grande dia, Senhor. Onde a morte será tragada pela vitória, Senhor. Ó Deus, que privilégio nós temos nessa noite. Bendizemos o Teu nome, Senhor, e te pedimos, ser conosco mais uma vez, Senhor, para a glória do nome do Teu amado Filho Jesus. Amém. Irmãos, na quinta, quando tive a oportunidade de partir com os irmãos uma porção da palavra, estivemos estudando um pouco acerca do profeta Jonas, das implicações do seu contexto, de tudo o que aconteceu em volta dele, com relação àquilo que o Senhor então havia o comissionado, e enfim, tratamos disso logo no início daquele livro, sobre o quanto, talvez, nestes últimos dias, a igreja tem atrasado o propósito do Senhor nesses dias, nesses últimos dias. Porque, irmãos, nós estamos tendo um privilégio da parte do Senhor e uma responsabilidade também da parte do Senhor de vivermos estes últimos dias, esta última hora, ou este último tempo na história da igreja. Se nós começássemos a olhar desde Atos capítulo 2 e observarmos o caminho da igreja, o desejo do Espírito de edificar para o Filho amado uma noiva madura, idônea, comprometida com o noivo, totalmente rendida ao amor do seu Senhor, conquistada, vivendo inteiramente para o seu Senhor. Este é o desejo do Espírito Santo nesses dias, edificar a noiva para o Senhor Jesus. Irmãos, nós sabemos que esta não é uma obra muito simples. O irmão Nietzsche chega a dizer que esta seria talvez a profecia de maior peso dentro da Escritura. E quando nós observamos a palavra de Deus, nós vamos ver que realmente esta é uma obra grandiosa. Alguns dos eruditos do passado chegam a dizer que se um dia na eternidade fosse passado um filme sobre a história da igreja, e todos os santos fossem então naquele grande mural lembrados, e ao concluir aquele filme, os redimidos no sangue do Cordeiro pudessem olhar para aquelas imagens, eles diriam que, de fato, somente algo de Deus poderia ter suportado tudo aquilo que a igreja suportou e ainda vai suportar. Agora, irmãos, o quanto é necessário nesse tempo nós termos consciência com relação ao nosso chamamento. Nós temos consciência com relação à visão espiritual. Nós temos consciência das riquezas insondáveis de Cristo, a cada um de nós confiada nesse tempo. Porque como tocamos, irmãos, no caso de Jonas,
quando a igreja, quando o veículo pelo qual Deus pretende mover a sua mão, quando este veículo se abstém da sua missão, o que virá então é tragédia, é juízo e é morte. Quando nós abrimos o livro de Apocalipse, quando nós vemos aqueles santos orando, aquele incenso subindo à presença de Deus, nós vemos essa igreja participando com Deus no seu trabalho nesses últimos dias. É esse o desejo do Senhor, irmãos, de contar comigo e com você, de contar conosco nessa cidade, nesses dias, porque Deus tem algo a fazer nesse tempo do fim. Deus julgará essas nações, Deus julgará esta nação, Deus julgará esta cidade, e o Senhor espera contar com uma igreja, com uma noiva adornada para Ele. Então, irmãos, nos detemos também aqui o que Paulo escreveu acerca desta grande responsabilidade. Aqui no livro de Efésios, no capítulo 3, nós lemos a partir do verso 8, diz ele assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a administração do mistério, a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus que criou todas as coisas. E agora ele vai destrinchar esse mistério. Ele diz: para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Veja, irmãos, que aqui no capítulo 1 e no versículo 9, Paulo diz que é interessante porque quando você lê até o versículo 8, ele vai louvar ao Senhor por causa desta graça, esta graça que se manifestou a nós salvadora, o sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário, que não só teve um aspecto redentor, mas também tem um aspecto para que se cumpra este então propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Portanto, quando nós olhamos para a cruz, nós precisamos ver muito mais do que perdão de pecados, muito mais do que apenas perdão de pecados. Nós precisamos ver como que é essa administração, como que se dá essa dispensação do mistério. Porque Paulo diz que a igreja é a multiforme sabedoria de Deus se tornando conhecida agora. E ele diz aqui no versículo 9 do capítulo 1 desta mesma epístola, desvendando-nos, Deus desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Agora veja essa frase: de fazer convergir nele, de fazer reunir de novo em Cristo, na dispensação ou na administração da plenitude dos tempos. O que, irmãos? Todas as coisas. Agora o versículo 22 ele diz: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas, ou a plenitude daquele que completa todas as coisas. Irmãos, eu desconheço, e talvez nós pudéssemos entender que talvez aqui Paulo esteja dando a descrição mais plena do que significa a igreja do ponto de vista deste mistério, ou da dispensação deste mistério. Ele diz que a igreja é a plenitude de Cristo.
ou a plenitude daquele que completa todas as coisas. E ele diz que no fim, ou na administração desse tempo, o Senhor convergiria então todas as coisas, de novo, à autoridade, ao senhorio e ao governo de Cristo. E ele diz que, para ser o cabeça, para que Cristo fosse encabeçado em todas as coisas, ele o deu à igreja, para que ele pudesse encabeçar então todas as coisas. Agora, irmãos, porque quando nós olhamos aqui para o capítulo 3, Paulo está aqui destrinchando toda esta revelação. E quando ele chega aqui no capítulo 3, ele diz que esta causa, a causa que o consumia, a causa que, segundo ele, foi uma revelação dada a ele no seu espírito, foi algo que o conquistou, foi algo que o capturou, foi algo que ganhou o seu coração, foi algo que mudou o rumo da vida daquele homem. Aquele grande sábio, aquele grande interlocutor, aquele conhecedor de muitas coisas. Agora ele dá aqui características daquilo que foi capaz de colocar Paulo de joelhos. A administração do mistério. A igreja como sendo este veículo para que a sabedoria de Deus, em suas muitas maneiras, fosse agora conhecida de principados e de potestades, agora. E ele diz aqui no versículo 14, esta causa, ele diz, por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai. Irmãos, a igreja precisa de novo tocar a esfera da sua vocação. Nós não fomos chamados para vivermos uma vida alienada do conhecimento do propósito eterno de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, a semelhança de Jonas, o grande perigo que nós corremos é de não cooperarmos com o Senhor naquilo que Ele está fazendo, naquilo que Ele está para fazer. É o Senhor investir em nós a sua palavra e nós não tivermos pelo Espírito a revelação, a iluminação da participação efetiva de cada um. Sabe o que Paulo diz a respeito disso? Que nós somos de Deus cooperadores. Irmãos, é isso que o Espírito Santo diz de cada um de nós, cooperadores. Qual tem sido a medida de conhecimento, de participação, de responsabilidade de cada um de nós? Porque Deus tem uma vontade, Deus tem um querer, Deus tem um propósito para cumprir neste tempo do fim. E Ele quis fazer de nós cooperadores. Agora, irmãos, pense você, aí no seu lugar, qual tem sido a medida de responsabilidade, de entendimento, de envolvimento, de doação? Ou será que nós estamos vivendo a vida cristã apenas por não ter uma segunda alternativa? Ou porque cremos que esta talvez seja a única coisa que pode nos livrar do inferno? Será que é simplesmente isso? Irmãos, o Senhor deseja nesse tempo contar. O Senhor deseja nesse tempo edificar. O Senhor deseja nesse tempo ter cooperadores, homens e mulheres que estejam cooperando com o Senhor nesse tempo do fim. Qual o grande problema que nós vimos ali em Jonas? É quando a igreja perde o sentido da sua vocação. Quando a igreja começa a dormir um sono espiritual. Quando a igreja foge da presença de Deus. Quando a igreja não deseja conhecer a mente de Deus. Tocar a mente de Deus. Ver aquilo que Deus vê. Quando a igreja, irmãos, se desvia do seu chamamento. Não há tragédia pior que essa, irmãos. Porque o mundo, ou até mesmo as nações, elas padecem praça pública. Porque os profetas não têm abrido os seus lábios. Eles dizem paz quando não há paz. A mensagem da igreja não é que as coisas vão melhorar. É que se os pecadores, em primeira instância, não se arrependerem, o fogo do juízo julgará as suas obras. Essa é a mensagem que encheu aqueles vasos.
Aquelas 120 lâmpadas ali no livro de Atos. Que faremos, pois, irmãos. Aquela palavra penetrou o coração daqueles homens, como uma lança, transpassando, manifestando o desejo mais íntimo dos corações. E eles disseram, o que faremos? A reação deles era como de alguém que estava sendo golpeado de morte. E Pedro diz assim, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Irmão, qual tem sido a mensagem que tem sido propagada, vivida, manifestada, e manifestar qual seja a administração? Como Deus está se movendo, como Deus está fazendo, como Deus está edificando. Irmãos, esta é a nossa linha. Este é o nosso caminho, é o caminho da edificação de Deus. É o caminho da participação responsável. É o caminho da revelação espiritual. É o caminho do entendimento do propósito de Deus. É o caminho da participação responsável como filhos maduros. Romanos capítulo 8. Paulo diz ali de 3 gemidos. A natureza geme porque ela está em cativeiro. Ela foi sujeita ao cativeiro da corrupção. Nós também gememos, esperando, aguardando a redenção do nosso corpo. E o Espírito, semelhantemente, geme. Sabe por quê? Porque esta natureza está como que numa grande expectativa para que os filhos maduros de Deus possam se levantar, possam se manifestar agora neste tempo do fim. Irmãos, no processo histórico, nós vemos como que o Senhor, pela sua misericórdia, fez com que este evangelho chegasse a muitas nações. Agora observe, irmãos, e veja você com seus próprios olhos, o que se tem feito deste evangelho. Como o mundo tem tratado este evangelho. A cultura deste mundo zomba deste evangelho. O entretenimento deste mundo zomba deste evangelho, corrompe ele, diz mentiras acerca dele. A igreja não tem batalhado pela fé que uma vez foi dada aos santos, não tem guardado o bom depósito, não tem se revestido das armas da luz. E sabe o que ela tem enfrentado nesse tempo? Os piores dias, porque esses não são dias onde nós devemos estar desavisados, despreparados. São dias difíceis demais, irmãos, para que nós venhamos a vivê-los de qualquer maneira. São dias difíceis demais para que nós venhamos viver esses dias alienados da nossa responsabilidade. E Paulo diz isso aqui. Esta causa, a manifestação da sabedoria de Deus, de muitas maneiras, pela igreja, manifestada agora, é uma causa que consumiu o apóstolo. E ele diz, esta causa me coloca de joelhos diante do Pai. Esta vocação espiritual, este anelo do coração do Pai, é agora o anelo do coração de Paulo. Agora é o anelo que ganha o coração de Paulo. E Paulo agora está de joelhos, orando a Deus por esta causa. Será que esta causa tem nos incomodado, irmãos? Será que nas nossas reuniões de oração, ou será que no nosso devocional, nós temos entendido o coração de Deus, para que nós venhamos a cooperar com Ele nesse tempo do fim? É isso que Paulo diz aqui, versículo 15. Do capítulo 3 de Efésios, a partir do 14, ele diz, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Como se ele dissesse, é impossível que nós venhamos tomar o nome de Deus sem que tenhamos em mente o propósito de Deus. É impossível que nós venhamos referir o nome do Senhor como família de Deus sem que tenhamos em mente o propósito de Deus, a vontade de Deus, o querer do Senhor, o seu supremo propósito eterno. É impossível que nós venhamos a tomar este nome desvinculados da mente de Deus, desconsiderando a nossa vocação celestial, desconsiderando todo o preço que foi pago na cruz do Calvário, porque nós não fomos libertos, segundo diz a Escritura, da nossa vã e vil maneira de viver, segundo comprados com ouro ou com prata, mas pelo precioso sangue de Cristo. E Paulo diz isso, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Veja isso, irmãos.
O Senhor tem nos falado já há algum tempo sobre esse ministério do Espírito, fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior, para que possamos compreender o propósito de Deus, não segundo o que nós entendemos ou até pensamos, mas segundo o que Deus nos fala por meio do seu Espírito e da sua palavra. E aí ele diz, versículo 16, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender, segundo este mesmo Espírito, com todos os santos, qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Agora volte aqui comigo, por favor, a Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, um trecho da Escritura muito conhecido de todos. Você sabe que aqui Paulo está fazendo uma breve explanação daquilo que ele está dizendo desde o capítulo 12. Porque no primeiro versículo do capítulo 12 ele diz: rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E ele diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é, ou qual seja, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora observe esse verbo que apareceu, irmãos. Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso é algo, irmãos, que nós temos que experimentar. E não só conhecer, mas experimentar. E aqui no versículo 11 do capítulo 13, ele diz assim, concluindo essa sessão, ele fala: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Porque segundo Paulo mesmo escreve aos Tessalonicenses, ele diz que aquele dia não poderá nos pegar de surpresa, porque nós estamos na luz e não em trevas. Então ele diz, e digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Já estava no caso de Jonas quase que passando de hora. E aí ele diz, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando cremos no princípio. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, e não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas... Agora ele vai estabelecer aqui um contraste. Ele diz assim, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Digo isto a vós que conheceis o tempo. Irmãos, que o Senhor possa nos ajudar nesse tempo como igreja do Senhor, a compreendermos a que hora que nós estamos vivendo da noite. Irmãos, o quanto nós precisamos estarmos juntos nesta hora, conferindo todas as coisas, conferindo, irmãos, se estamos caminhando na luz, se não estamos envolvidos com coisas e estamos deixando o Senhor de lado. Se a semelhança de Éfeso não estamos fazendo coisas para Deus, sem dar o devido lugar ao Senhor. Irmãos, isso toca as esferas mais íntimas da nossa vida e do nosso viver. O quanto nós, como irmãos, irmãs em Cristo, precisamos nos ajudar mutuamente. O quanto nós precisamos juntos averiguar cada item, cada ponto, a nossa vida pessoal, a nossa vida conjugal, os nossos filhos, as nossas famílias, a vida da igreja, tudo isso deve estar passando, irmãos, pela observação segundo a palavra de Deus. Sabe por quê? Para que o inimigo não venha ganhar terreno entre nós, irmãos.
para que o inimigo não venha tripudiar aqui entre nós, para que o inimigo não tenha espaço entre nós. Revistamo-nos das armas da luz. Irmãos, que nós possamos nesses dias termos entendimento da parte do Senhor quanto ao nosso chamamento. Eu gostaria de ler mais um texto que está aqui na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3. Ele diz assim: visto como pelo seu divino poder não tem sido doada todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas promessas, e muito grandes promessas, para que por elas vos tornei coparticipantes da natureza divina, livrando da corrupção, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo vós, reunindo, diz aí o texto, toda a vossa diligência, associai com a vossa fé. Veja, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, e com a fraternidade o amor. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja essas duas frases: inativos, infrutuosos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Muito interessante algumas frases que Pedro usa aqui. Associando a vossa fé, juntando aí toda a vossa diligência, para que não sejamos nem inativos e nem infrutuosos. E ele diz, pois a quem aquelas coisas que ele diz que devem ser associadas à fé não estão presentes. Ele diz que é cego, vendo só o que está perto. Irmãos, nós precisamos ver o que está além de nós. Ver que a nossa vocação ela é celestial, que o nosso reino é celestial, que o nosso chamamento é celestial, que a vida que o Senhor nos chamou a viver é celestial. Irmãos, que nesses dias o Espírito Santo possa ganhar o nosso coração de uma maneira tal que nós não venhamos tomar o nome do Senhor sem levar em consideração o supremo propósito de Deus em Cristo Jesus. Que nós não venhamos a ser apenas, irmãos, religiosos, tomar o nome do Senhor em vão, sem ter em vista o desejo e o coração do Senhor.